Boa tarde! É com muita alegria que a Escola Daniel Berg, todos os anos, traz esse momento maravilhoso que é a comemoração da Páscoa. Quem sabe aqui o que é Páscoa? Que bom que a maioria já entendem o que é a Páscoa. Então hoje nós estamos reunidos para celebrar a vida, a ressurreição de Jesus e a promessa que ele nos fez de vida eterna, escrito ali, registrado na Bíblia Sagrada, em 1 João, capítulo 2, versículo 25. E hoje nós estamos felizes porque Jesus vive. Então vamos começar com as apresentações, com a educação infantil. Eles farão uma encenação com a música intitulada João 20, de Josué de Freitas. Chorando junto ao túmulo do rei, ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E onde estava o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu, e eles perguntaram: Maria, por que chora? Então Maria lhe respondeu: aqui estava o corpo do mestre Jesus.
Muito bem, muito bem. Parabéns pela belíssima encenação. Continuando agora com a educação infantil. Grupo 3, Grupo 4 e Grupo 5. Eles participarão com a música O Céu é Muito Bom, de Cristina Mel. Amiguinhos, Deus tem preparado um lugar para nós muito especial no céu. Melhor chocolate, melhor que vovó, melhor pirulito, o céu é muito bom. Melhor chocolate, melhor que vovó, melhor pirulito, o céu é muito bom. Um lugar com tesouros e ruas de couro, é lá que um dia eu vou morar.
chocolate, melhor que bombom, melhor que pirulito. O céu é muito bom, muito bom, muito bom. Melhor que pirulito. O céu é muito bom, melhor que chocolate, melhor que bombom, melhor que pirulito. O céu é muito bom, melhor que chocolate, melhor que bombom, melhor que pirulito. O céu é muito bom. Que lindo! Muito bonita a apresentação. Agora nós vamos ter a participação do primeiro ano Y e Y2 com as professoras Milena e Keila, com a música Páscoa, de Cristina Mel. Lindo, lindo! Parabéns! Vamos agora receber as turmas dos segundos anos, professora Bruna e professora Tatiele. Eles irão apresentar a música Por que me amou tanto assim, do Diante do Trono. Enquanto um xingavam e diziam
Muito bem, parabéns pela belíssima apresentação. Agora nós vamos com a professora Franciele, com os instrumentos. A participação será com as turmas do 6º, 7º, 8º, com a música Vim para Adorar-te, do grupo Adoração e Adoradores.
Parabéns pela apresentação. Agora as turmas dos terceiros anos, professora Rebeca e professora Cláudia, já podem se dirigir para a frente. Eles irão participar com a música Ressuscitou. No terceiro dia Jesus falou que viveria. No terceiro dia Jesus falou que viveria. Ressuscitou. Muito bem, parabéns. Belíssima apresentação. Agora vamos para as turmas dos quartos, quintos. Professora Roseli, Simone. Com a música Eu Olho para a Cruz, da tia Kelly. Na cruz mostrou
ti, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, do seu amor. Parabéns para as turmas aqui da professora Simone e professora Roseli, belíssima apresentação. Agora vamos para as turmas, a última apresentação. As turmas do 6º, 7º, 8º e 9º, com a professora Franciele, com a música Para Sempre, de Fernandinho. A morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O rei sempre
Muito obrigada pela apresentação de vocês. E já vamos nos encaminhar para uma breve reflexão com o professor Rômulo, que eu convido para trazer essa palavra sobre a Páscoa. E gostaria de informar, enquanto vocês se acomodam, que vocês receberão uma lembrancinha da Escola Daniel Berg, simbólica, sobre o sentido da Páscoa, com o tema: o que parecia ser o fim era apenas o começo. Jesus vive. E aqui dentro tem uma surpresinha, tem uma reflexão também. Convido o professor Rômulo. Boa tarde a todos. Se vocês puderem ficar de pé, todo mundo, nós vamos ler um texto bíblico. Eu sei que vocês ouvirão com atenção. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 27, os versos 45 até o versículo de número 51. Peço que vocês ouçam com atenção. Diz assim: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto significa: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Pode tomar o seu assento. Nós, na tarde de hoje, estamos comemorando aquilo que faz alusão à Páscoa. E nós já falamos pela manhã o porquê celebramos a Páscoa no mês de abril. E eu vou compartilhar com vocês também, até porque a Páscoa é uma das festas mais antigas já celebradas na humanidade. A Páscoa foi celebrada pela primeira vez aproximadamente 1500, 1600 anos antes de Jesus nascer, ou seja, antes de Cristo, e fazia-se alusão a uma passagem que um anjo teria no Egito, e ao ver os umbrais das portas das casas dos hebreus manchados de sangue, este anjo passaria por cima sem fazer mal algum àqueles que estavam dentro da casa. Ou seja, a expressão Páscoa significa passagem e faz uma alusão ao sangue do cordeiro que protegeria aquele lar. Tudo isto era uma representação daquilo que Jesus viria fazer na terra. Jesus, em Mateus capítulo 3, é apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que como um cordeiro que foi levado para o matadouro, sem tosquenejar, sem reclamar, sem abrir a sua boca, Jesus se entregou por nós. E o tema desta Páscoa proposto pela escola, o que parecia ser o fim, na verdade era só o começo, se deu com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Desde 1500 a.C. até os dias de hoje, nós celebramos a Páscoa. A Páscoa não é uma alusão ao coelhinho, não é uma alusão ao chocolate, por mais que gostamos muito disso, mas a Páscoa na verdade representa o sangue e o corpo de Cristo. É por isso que se fôssemos celebrar a Páscoa biblicamente hoje, celebraríamos com pão e celebraríamos com vinho. Porém, as coisas, a história foi se desenvolvendo e chegamos até
a comemoração do que hoje a gente tem, né, a Páscoa aí com chocolate que as crianças gostam, com o coelhinho que é bonitinho, porém, a verdadeira Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus. E no texto que nós lemos nessa tarde, em Mateus capítulo 27, os versos 45 a 51, faz destaque a algo extremamente interessante. O quê? Quando Jesus, ele resolve se entregar por amor, por livre e espontânea vontade por todos nós, a Bíblia Sagrada nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A Bíblia diz que a terra tremeu e fenderam-se as pedras. Que lições nós podemos extrair da morte e da ressurreição de Jesus? De tantos milagres que aconteceram, da pedra removida, do lenço dobrado, dos sepulcros se abrirem, como foi cantado aqui. Uma delas é exatamente o véu do templo se rasgar. Para vocês entenderem essa história, eu vou contar bem rápido. O templo, nos dias de Jesus, eram divididos em 3 compartimentos: o átrio, o santo e o santo dos santos. O santo dos santos, ou lugar santíssimo, era um lugar reservado somente aos sumos sacerdotes, que uma vez no ano entrava lá para oferecer sacrifícios pelo pecado de todos os povos. Porém, o que dividia esse lugar santo do santo dos santos era um véu. Este véu, segundo as medidas que a Bíblia nos apresenta no livro do Êxodo, tinha mais de 1 palmo de espessura. Era um véu muito pesado, era um véu muito largo. A Bíblia diz em Números capítulo 4, que quando a tenda, que era o ambiente do culto dos hebreus, eles precisavam desmontar a tenda para seguir o acampamento. Eles eram peregrinos, saindo do Egito para irem a Canaã. A Bíblia diz que os gersonitas tinham que desmontar esse véu, tinha que cobrir a arca da aliança com ele, para assim os levitas poderem transportar tanto o véu quanto a arca da aliança. Por quê? Porque esse véu servia para dividir o lugar santo do santo dos santos e para proteger a arca da aliança. Porém, quando os hebreus se instalaram em Siló, que teve o primeiro templo físico, a Bíblia diz que muitos anos depois, um homem chamado Salomão constrói o templo. Salomão demora 7 anos para construir o templo e coloca lá o véu no lugar de novo. Esse templo ele vai ser destruído no ano 606 a.C. por Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Nabucodonosor destrói esse templo, leva os utensílios cativos para a Babilônia, e dali em diante, Jeremias capítulo 3 e o verso 16, a Bíblia diz que não se ouve mais falar da arca da aliança, ela some, ela desaparece. O templo nos dias de Jesus, prestem atenção nisso, que foi construído por Herodes no ano 47 a.C. Herodes, ao perceber que não tem mais arca da aliança, que o santo dos santos ficaria um lugar vazio, oco, sem nada, ele coloca lá o véu no lugarzinho de novo. E a Bíblia diz que quando Jesus morre, este véu se rasga de alto a baixo. Por muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizer que o véu se rasgou para nós termos um livre acesso diante de Deus. E por mais que isso seja uma verdade, o véu do templo se rasga para Jesus revelar o vazio que havia no interior do templo. E quando o apóstolo Paulo, preste bem atenção nisso para você entender o que é Páscoa. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, Paulo diz que nós, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, os seres humanos, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, quando o véu do templo se rasga, Jesus está querendo revelar o vazio que havia no coração do homem sem Deus. Quando o véu se rasgou e as pessoas perceberam que o interior do templo era vazio, Jesus estava nos ensinando que ele morreu e ressuscitou para preencher o vazio que há no coração do homem. Eu sei que você já ouviu a frase que todo homem tem um vazio do tamanho de Deus no seu coração. Sabe o que é Páscoa? Páscoa é morte.
mas Páscoa também é ressurreição. Por quê? Porque Jesus não nos criou para vivermos uma vida vazia, para vivermos uma vida triste, para vivermos uma vida solitária. Jesus nos criou para termos uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida cheia de vida, uma vida cheia de vigor, de esperança. É por isso que nós estamos aqui hoje, para dizer que Cristo é a nossa esperança. Jesus morreu por nós, mas ressuscitou. A Bíblia diz que Ele está em nosso meio para quê? Para preencher todo o vazio que estiver no nosso coração. Que nessa Páscoa você entenda que Jesus quer preencher o vazio do seu coração com paz, com alegria, com amor, com longanimidade, com benignidade, com mansidão, com domínio próprio, com temperança, que é o que Paulo fala em Gálatas 6, que é o fruto do Espírito. Que nessa Páscoa você se permita ser transbordado do amor de Deus. Páscoa vai muito além do que comer chocolate. Se comer chocolate já é bom, imagine você ser alcançado pelo amor de Deus. Imagine você ser abraçado por esse amor que foi cantado aqui. Que você saia daqui hoje, nessa tarde, entendendo que a Páscoa é Deus querendo te abraçar, é Deus querendo te proteger de todo mal, é Deus querendo preencher o vazio do seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Eu convido todos vocês a se colocar de pé agora. Nós vamos orar ao Senhor. E nessa oração, que você peça a Deus: Senhor, eu quero ser uma criança feliz, eu quero ser uma criança obediente, eu quero ser uma criança que transborde do teu amor sobre a minha vida. Eu quero ser um adolescente, um jovem que transmita a paz de Deus no coração. Se você puder, feche os seus olhos nesse momento e vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta tarde, nós estarmos reunidos para celebrar o teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, porque estamos diante de centenas, Senhor, de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, Senhor, que carecem do teu amor, da tua graça, do teu perdão sobre as nossas vidas. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor guarde a nossa escola em tuas mãos, guarde a cada aluno, guarde a cada aluna, que neste momento, ó Pai, todo vazio em corações possa ser preenchido por teu amor. Tu morreste por nós, mas também ressuscitaste por nós. Senhor, derrame em nós alegria, derrame em nós paz, derrame sobre nós o gozo do teu Espírito, que excede a alegria que podemos sentir. Que a tua mão, Senhor, e que o teu abraço esteja sobre nós. Abençoe a nossa diretoria, a nossa coordenação, todo o quadro, Senhor, desta escola. Que a tua bênção esteja sobre este lugar. É a minha oração a ti em nome de Jesus. E só você que pode, diga amém. Deus abençoe. Muito obrigada, professor Rômulo, pela sua participação. Agora eu quero agradecer a todos os alunos, professores que se dedicaram, ensaiaram muitos dias. Parabéns, as apresentações ficaram belíssimas.